E essa expressão aqui de matemática básica, ó, mas que deixa muita gente bugada, hein? E para você, essa expressão aqui, ó, é igual a A, B ou C? Se você quer aprender a resolver, venha comigo! Então, sejam muitíssimos bem-vindos mais uma vez ao Matemática Show. Eu sou o Professor Pi e vamos resolver. Aqui então temos uma expressão numérica. E aqui o que chama atenção são as potências cujos expoentes são de elevado valor, como por exemplo aqui 5 elevado a 17. Mas não se preocupe, fique com a gente que o Professor Pi vai esclarecer e vai dar dicas para facilitar a solução desta expressão. Bom, antes de mais nada, é bom em expressões numéricas nos lembrar do PENDAS. PENDAS é uma sequência de letras cuja ordem das letras nos diz exatamente a ordem que deve ser resolvida as operações dentro de uma expressão numérica. Assim, o P, a primeira letra, nos diz que, caso houver, devemos resolver primeiro os parênteses, na sequência os expoentes, né, as potências, na sequência a multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração. Sempre é bom lembrar que multiplicação e divisão estão no mesmo nível de preferência, assim como adição e subtração estão no mesmo nível de preferência. Ora, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando estivermos no mesmo nível de preferência, no mesmo grau de hierarquia de solução das operações numa expressão numérica, deve-se resolver primeiro o que estiver mais à esquerda para depois seguir para a direita. Isso quer dizer que, caso tenhamos na expressão duas operações com o mesmo nível de preferência, entre essas operações devemos resolver primeiro o que está mais à esquerda, e aqui, por exemplo, temos uma divisão e uma multiplicação, né, que estão no mesmo nível de preferência do PENDAS. Então, resolvemos primeiro o que estiver mais à esquerda para depois seguir para a direita, ok? Aqui já gostaria de agradecer imensamente a todas as pessoas que já se inscreveram no canal e que também deixaram o seu like neste vídeo. E caso você queira resolver sozinho, pode pausar o vídeo, resolver e depois comentar o valor que encontrou e também o passo a passo que fez para chegar ao resultado. E na sequência, pode me acompanhar para verificar se seguiu pelo mesmo caminho e se chegou ao resultado certo. E antes de continuar, gostaria de apresentar uma importante propriedade da matemática. Na matemática, existem diversas propriedades que devem ser sempre lembradas na hora de resolver questões. Isso facilita muito a resolução de questões, principalmente quando as questões precisam ser resolvidas com agilidade, com tempo, em provas de concurso, provas de matemática, não é mesmo? Vamos então apresentar esta propriedade que vai nos ajudar a resolver aqui esta questão, ok? Essa propriedade envolve multiplicação e divisão de potências. Essa propriedade nos diz que, quando houver uma multiplicação de potências de mesma base, podemos manter a base. Aqui, por exemplo, temos A elevado a M vezes A elevado a N. Então, aqui, mantemos a base, né? Essa propriedade nos diz que, quando houver multiplicação de potências de mesma base, mantemos a base, conservamos a base, aqui A, e somamos os expoentes. Então, aqui, né, A elevado a M vezes A elevado a N é o mesmo que A elevado a M mais N. Isso aqui na multiplicação. Então, por exemplo, aqui temos duas potências de mesma base, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3. Então, como temos a mesma base, basta manter a base e somar os expoentes, ok? E já na divisão é um pouco diferente. Já na divisão, quando temos potências de mesma base numa divisão, basta manter a base, no entanto, na divisão, subtraímos os expoentes, ok? Aqui, por exemplo, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3, vamos manter a base e subtrair os expoentes, ok? Maravilha? Bom, agora que vocês estão lembrados desta propriedade, vamos partir para resolver esta expressão. E agora, voltando aqui à expressão, verificamos que temos duas potências de base 5 e uma potência de base 25. E observe aqui que nessa potência de base 25, 25 elevado a 7, podemos tentar transformar numa potência de base 5, de modo que, assim, possamos aplicar a propriedade que aprendemos antes nessa expressão e, de fato,
facilitar a nossa vida na solução desta questão, ok? Então vamos tentar encontrar uma base 5 para esta potência aqui. E aqui devemos encontrar qual expoente que, aplicado à base 5, vai resultar em 25. Ora, quem tem a prática em matemática já sabe, de antemão, que 25 nada mais é do que 5 vezes 5. Ora, e se temos 5 vezes 5, então temos 5 elevado a 2, né? 5 vezes 5 é 5 elevado a 2. Então, podemos aqui substituir 25 por 5 elevado a 2. E depois, aqui, vamos ter que multiplicar 2 vezes 7, ok? Já que agora o 25, né, se transformou na potência de 5 elevado a 2, vamos ter que multiplicar o 2 aqui, que surgiu, pelo expoente que existia aqui originalmente. Ok? Então, devemos fazer 5 elevado a 2 vezes 7. E 2 vezes 7 resulta em 14, não é mesmo? Então vai ficar 5 elevado a 14. Observe que, conhecendo propriedades da matemática, muitas questões se transformam fáceis, não é mesmo? E isto é o propósito aqui do canal do Matemática Show. Apresentar sempre muitas dicas e solução passo a passo para que você possa cada vez mais melhorar o seu desempenho nas questões de matemática, ok? Então, seguindo aqui, agora sim, lembremos daquela propriedade inicial aqui que apresentamos quando há uma divisão entre potências de mesma base. Quando há potências de mesma base, e aqui há 5 elevado a 17 dividido por 5 elevado a 14, nessa divisão aqui, uma divisão de potências de mesma base, basta manter a base, conservar a base e subtrair os expoentes, não é mesmo? Então vai ficar, conservamos a base 5 e subtraímos 17 menos 14, que vai resultar em 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. E aqui, então, basta observar aquela propriedade que vimos no início, né, entre multiplicação de potências de mesma base, ou seja, multiplicação de potências de mesma base, basta manter a base e somar os expoentes, ok? Então, 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a menos 2, mantemos a base e somamos os expoentes aqui, né? 3 mais menos 2. Então, na verdade, vai ficar uma subtração. 5 elevado a 3 menos 2, que vai resultar em 5, não é mesmo? Já que 5 elevado a 3 menos 2 é igual a 5 elevado a 1, que é 5 naturalmente. Ok? Mas observe que aqui, nas respostas, não temos expressamente 5, então vamos ter que resolver as respostas. Observe que a letra C não pode ser, já que é 25 aqui, então podemos excluir a letra C. Vamos tentar resolver a letra A, ok? E aqui na letra A, nós temos raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9, para se descobrir, deve-se saber qual o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 9. Nós sabemos que é 3, né? 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a nossa resposta aqui da expressão não pode ser a letra A, então deve ser a letra B. Mas vamos verificar aqui se é de fato a letra B, ok? Então, na letra B aqui nós temos 1 sobre 5 elevado a menos 1, ok? E aqui, para se saber o resultado, devemos também aplicar uma outra importante propriedade das potências. Quantas propriedades de potências você está aprendendo hoje, não é mesmo? Então, vamos aqui continuar. Essa propriedade nos diz que quando temos potências com expoente negativo, deve-se inverter a base e o sinal do expoente. Ou seja, a base aqui, por exemplo, quando temos o numerador sobre o denominador e um expoente negativo, n sobre m elevado a menos a, devemos converter o n, o numerador, em denominador, e o m, que é denominador aqui, vai se converter em numerador. E o expoente negativo vai se converter no expoente positivo. Aqui, por exemplo, né, 3 elevado a menos 1 vai se converter, e o denominador, né, que existe aqui o denominador, sempre em todo número é o denominador 1, vai ficar o numerador, e o numerador aqui, que é 3, vai se converter no denominador. E o expoente negativo vai se converter aqui no expoente positivo. Então aqui, né, basta fazer o seguinte:
basta converter o numerador em denominador e o denominador em numerador, ficando o 5 sobre 1, ok? E também basta converter aqui o sinal negativo para positivo. E então, 5 sobre 1 elevado a 1 é igual a 5. Então, chegamos de fato à nossa resposta. A nossa resposta é a letra B! E então, pessoal, como foi essa questão? Comentem como foram, se foram bem, se foram mal. Também comentem sugestões de novas questões a serem feitas. Agradeço a todos por terem me acompanhado até aqui. Fiquem todos com Deus e podem fazer mais uma questão que apresento agora na tela.